Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso podcast O Novo Jurídico. Hoje, mais um episódio aqui, mas antes de começar, aquele mexãozinho básico para vocês conhecerem a Arbitragens, a primeira câmara de arbitragem 100% digital do Brasil. Então, assim, entra lá na nossa página do LinkedIn, no nosso site, para saber um pouco mais de como vocês podem diminuir os riscos jurídicos e alavancar o seu departamento jurídico. E claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso podcast, avaliar, deixar seus comentários, mandar um bis aqui para mim, vou ficar muito feliz. Isso vai ajudar muito a gente. E também compartilhe esse episódio aí nas suas redes sociais, mostra pro coleguinha. O coleguinha pode achar legal, não tem aquela história de que a sua dúvida pode ser do coleguinha? Pois é, você pode acabar fazendo outro amigo indicando aqui o nosso podcast. Sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, ele é advogado, mestre em Direito, escritor de Direito Empresarial e Civil, professor de Direito Concorrencial, além de empreendedor jurídico. Tá vendo que o currículo dele é assim, daquele jeito, recheado. E hoje ele vai contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional, o que o levou a empreender nesta área jurídica e também aprender um pouco com eles sobre alguns conceitos e institutos super bacanas, como a arbitragem, o holding ou a holding familiar, ele vai poder falar isso melhor, e o Dispute Board. Com vocês, nosso presidente aqui da Arbitralis, Daniel Gontijo. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, muito obrigado, gente, pela oportunidade. Acho que a gente precisa cada vez mais falar disso para as pessoas verem a luz do fim do túnel que existe. Então hoje você que vai ser a nossa lanterna nesse túnel de oportunidades. Só Que isso, bora. Não, eu tô muito poética. Cara, acho que vou escrever um livro. Tô brincando. O escritor aqui é você, não sou eu não. Vamos lá, Daniel, eu quero que você me conta. Primeira coisa, como você veio parar no direito e já emendando, o que te levou a fundar a Arbitragens? Ser bem objetivo, né? Eu tive a sorte de encontrar o meu propósito de vida bem cedo, quando eu era criança. Eu descobri que o que me dá energia é gastar ela com o combate à injustiça. É meio contraditório você falar assim, você usa sua energia para isso e ganha mais energia. Aí eu falo, eu não me importo hoje de trabalhar o dia inteiro, 15 horas por dia, 12 horas, se o que eu estou fazendo é voltado a isso. É o meu propósito de vida, foi o que motivou tudo que eu fiz profissionalmente falando. E foi justamente o principal pilar de eu ter arriscado tudo que eu tinha planejado já para minha vida para fundar a Arbitrax. E hoje, graças a Deus, a gente tem tudo abençoado e conseguiu comprovar o que era só uma teoria, né? Que são as vantagens de você ter esse caminho diferente de resolver conflitos. Né? E me conta uma coisa, porque assim, é muito legal mesmo. Eu gosto muito. Eu sei a história mais completa, tá, pessoal? É muito bonita essa história de como que ele encontrou esse propósito. É realmente bonita. No auditório de motivação no início do ano a gente Isso é conta o que ele tudo, conta tudo, ele faz toda aquela doutrinação na gente, tá? Não tô brincando. faz a Mas, dança haka, igual isso, os Maori totalmente. lá. Isso, toma ayahuasca, tudo. É, mas é muito legal, tanto na teoria quanto na prática, só que a gente sabe que, assim, poxa, empreender não é fácil. E principalmente empreender no jurídico. Porque, vamos lá, você, igual eu falei aqui no seu currículo, você é advogado de formação. E na faculdade de Direito a gente não aprende nem advogar muito assim. A gente aprende ali muita coisa material, mas, poxa, empreender, ganhar dinheiro, ter um business, a gente não aprende. Então, assim, como que você aprendeu a empreender e quais foram suas maiores dificuldades? Assim, eu acredito que, independente da profissão técnica, advogado, médico, engenheiro, dentista, né, o que for, para quem é empreendedor, ela é só um acessório. A profissão mesmo, do meu ponto de vista, é empresário e empreendedor. Só muda a forma com que você vai empreender. Então, existem vários advogadas e advogados que são advogados funcionários, e tem os advogados e advogados que são advogados empresários, empreendedores. O sangue empreendedor, ele depende da área técnica.
né? Então, é a primeira coisa que eu quero separar. Quem vai empreender independe de onde e como que vai ser feito. Se vai ser uma lojinha ou se vai ser um escritório. Tanto que eu tive outros negócios, né? Já tive hamburgueria, eu tive salão de beleza, coworking. Então, assim, a minha vontade de criar coisas, né, de construir, é que me motiva a isso. É o que me faz ter vontade de continuar nesses empreendimentos, etc. Pessoalmente, eu não vejo muito assim como uma coisa que você aprende. Eu acho que é uma coisa que você tem. Talvez um traço de personalidade, alguma coisa que é da pessoa. Não é um ensinamento que você aprendeu. Agora, como empreender? Sim. Como administrar um negócio, como criar planilhas de controle, como precificar seu produto ou seu serviço, aí sim existem metodologias, etc. Mas empreender em si eu acho que é muito pessoal, é uma característica pessoal de você estar desconfortável com a situação. Tem uma frase que eu nunca achei nenhum filósofo ou autor, então eu falo que eu que criei, mas às vezes existe, né? Que é a seguinte: seja sempre grato, mas nunca satisfeito. Isso foi um divisor de águas psicológico para mim, porque eu me sentia muito mal com o universo, Deus, assim, de eu estar incomodado, insatisfeito com o que eu tinha, sendo que o que eu tinha era que muitas pessoas gostariam de ter. Mas gratidão e estar satisfeito não tem ligação nenhuma. Eu estou insatisfeito, então eu não estou grato com o que eu tenho, que o universo está me dando. E não tem ligação nenhuma com isso. Tem nada a ver você querer melhorar, querer crescer, querer construir mais coisas, estar insatisfeito com o que você tem, num sentido de querer mais, e ao mesmo tempo estar grato e feliz com o que você já tem. A gente sempre deve ser grato com as oportunidades que a gente tem, com o que a gente tem hoje, mas estar insatisfeito no sentido de querer buscar mais coisas, né? A minha maior inspiração, que é Jesus Cristo, eu me inspiro muito nos ensinamentos, e quando ele fala assim, sede perfeitos, né? Sejam perfeitos, eu entendo isso como uma meta justamente nessa questão de insatisfação, de sempre buscar melhorar. Porque a perfeição é só Deus que vai ser perfeito. Ninguém mais, nenhum outro ser vai ser perfeito igual a Deus. Só que é uma meta infinita que te dá energia para sempre buscá-la. Porque eu acredito que somos espíritos imortais, né? Como que você dá uma meta para algo que é imortal? Sem desanimar ela, né? Eu sou imortal no sentido de espiritual e não tenho uma meta. A única meta que poderia ser é essa, de você ter uma meta infinita para algo que é imortal. Então, assim, na questão de empreender, eu acredito muito nisso, né? De que é algo da pessoa. E não é fácil. Você pode ver qualquer empreendedor que falar que é fácil, pode duvidar. Mas não é impossível. O principal fator que eu vi nessa minha caminhada é escolher pessoas certas. A variável mais importante de qualquer negócio é com quem você está. Então, se você está com as pessoas certas, que vão te apoiar quando você estiver desanimado, que vão falar bora, você liderar uma empresa, uma equipe, né? Não é fácil, né? Você ter que se mostrar forte o tempo todo. Às vezes você está desanimado, aí você olha assim para os liderados, né? As lideradas falam assim, não, está aqui, vamos embora, e te dá mais energia ainda. Então, eu acho que o primeiro critério de qualquer negócio se vai dar certo ou não é com quem está envolvido ali. O segundo são questões profissionais mesmo, de administração, da ideia, de como o mercado vai absorver aquilo, etc. Eu acho que isso vem depois desse primeiro, né? E se você hoje fosse dar uma dica para querer empreender, quais que seriam os primeiros passos? Eu estou te perguntando isso porque recentemente eu vi um post no LinkedIn que era assim, que para você ser um empreendedor de sucesso, antes de você querer empreender, você tem que querer trazer a solução e não de fato só criar um negócio. Você acha que é por essa linha? Que dica legal que você acha que é bom das pessoas saberem para quem quer empreender agora? Certo. Sobre negócio, qual negócio faz sentido ou não, existe a lei do mercado, que é a mão invisível. O pessoal da economia fala, né? Essa mão é o que determina se seu negócio vai dar certo ou não. Praticamente todos os negócios de sucesso vieram para resolver uma dor ou um problema. Porque senão não teria adesão também. Vamos dar um exemplo.
né? Você não precisa de internet na sua fazenda. Para que você vai contratar a Starlink lá, do Elon Musk, né? Ou outra internet? Não vai ter demanda, seu negócio está fadado ao fracasso. Primeira coisa de qualquer negócio é realmente identificar um problema ou uma dor que muitas vezes as pessoas nem acham que existe ou não estão enxergando que existe. Tava todo mundo tão acostumado com um táxi, que era a vida, era aquilo, e aí a Uber viu assim, pô, se eu digitalizar isso tudo, se eu colocar na palma da mão da pessoa, para ela ver quem que é o motorista antes de aceitar, já ver o preço que ela vai pagar no final da corrida, não depender do taxímetro lá, né? Era uma dor que eu, pessoalmente, não sentia. Eu já estava acostumado assim, táxi, beleza, é táxi que tem, ou é ônibus, ou transporte público, no geral. E aí os caras tiveram essa ideia. Tipo assim, olha, é uma dor represada de várias pessoas, que elas nem sabiam que estavam lá, mas estavam, e virou o que é hoje. iFood. Eu sou quase sócio do iFood, e para mim, assim, era normal eu ligar na pizzaria. Hoje você tem todas as pizzarias da sua cidade em sua mão, pode comparar preço. Todos esses negócios vieram para resolver um problema. Então, eu acho que quanto maior o seu problema, mais chance de dar certo. E aí vai a parte da precificação, de como cobrar. Realmente, se não tem demanda, seu negócio não vai ter saída, né? Então, não tem como. Então, identificar um problema para resolver é o primeiro passo para você começar qualquer negócio. E assim, você comentou numa das respostas anteriores que a sua atividade principal, ela meio que é um acessório do empreendedorismo no geral. Independente se você é um advogado, um dentista, um dono de padaria, né, whatever. Você acha que para um advogado, um recém-formado, pô, acabei de tirar minha carteirinha do OAB, não quero ser associado no escritório, quero começar aqui a minha carreira. É mais difícil você ser porque eu sei que você fundou também um escritório de advocacia, e então, assim, você acha que é mais difícil ou mais fácil, ou é a mesma coisa, você ser um advogado empreendedor do próprio serviço, própria prática jurídica, ou ser dono de uma, igual hoje em dia você é o presidente da Arbitralis, que oferece um serviço jurídico, mas não uma prática da advocacia. Então, no caso, você tem a Arbitralis, que é uma empresa, uma entidade, mas antes você tinha o Daniel Gontijo, advogado, sociedade unipessoal de advocacia. Isso é o que a gente fica 5 anos no direito, né? Então eu vou usar esse ensinamento de 5 anos para responder. Depende. Tudo depende da área, depende. Se você generalizar assim, a advocacia é praticamente um gênero. Tem advocacia criminal, advocacia empresarial, tributária, né? 500 mil ramos que, com a evolução da sociedade, vão criando ramos que não existiam antes, né? Então agora, direito digital, direito de jogos, direito... Assim, isso não existia. Quando a sociedade criou, surgiu a oportunidade também da área jurídica. Tudo está vinculado ao quanto risco você está disposto a tomar. O principal fator é esse, é você falar assim, olha, qual é o tamanho do risco que eu quero tomar? Se você vai tomar um risco grande, provavelmente a recompensa, se der certo, é maior do que você não tomar um risco tão grande. Depende do perfil da pessoa, depende de objetivos, de necessidades. Às vezes você é recém-formado, mas você tem uma família já, filhos, etc., e que não tem como você arriscar tanto, né? Porque tem pessoas que dependem de você. Então, você vai precisar se associar, ter um salário, né? Um valor fixo, do que arriscar ficar igual eu já fiquei 6 meses sem receber R$1. O que a gente vê na história de empreendedores, de trabalho, normalmente é isso, né? O tamanho do risco que você está tomando, normalmente é proporcional à recompensa que você vai ter. Quando eu converso com outros amigos e a gente vê, por exemplo, a história do Elon Musk, eu não considero que deva ser uma inspiração para ninguém na área de risco, porque o que ele fez, vamos supor, se existir 1000 universos paralelos, em 999 daria errado o que ele fez. E deu certo nesse nosso universo que a gente vive, porque era até uma brincadeira que a gente fazia, né? Foguete não dá ré, e o cara gastou dinheiro praticamente inteiro para provar que tem como, entre aspas, foguete dar ré. É muito isso, é muito individual. Não dá para falar assim,
faz assim que vai dar bom. Na advocacia, por ser uma área que está intrinsecamente ligada com confiança, muito mais que outras áreas, eu já tive clientes que me contaram coisas que não contariam nem para a esposa, né? Nem para mais ninguém, além do advogado deles, pessoal. Tem ainda mais essa variável do relacionamento, de estar ali, de aparecer, de mostrar que você é confiável e validado no que você está falando. É muito, 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 muito difícil o começo de um advogado que não tem padrinho, que não tem alguém já para validar ele. Um dos motivos que me fez começar um escritório de advocacia foi justamente o risco que eu estava disposto a tomar, né? Porque eu via que eu tinha capacidade de construir aquilo. Eu gosto de construir as coisas, eu gosto de ver a minha contribuição em algo sendo criado, né? Quando a gente estuda no direito, né, na advocacia, a gente acha que a advocacia é a do conflito, é a da destruição. Eu tenho que processar você, tirar o seu dinheiro. A gente tem muito forte essa cultura na advocacia de destruição, de combate, de um processo judicial, um contra o outro, etc. Isso nunca foi meu perfil, entendeu? Eu nunca gostei disso. Eu não sou da destruição, sabe? Eu sou da construção. Hoje que eu consegui ir para a advocacia mais consultiva, eu sou muito mais realizado na advocacia. Raros casos, assim, ano passado eu devo ter tido 2 processos, o ano inteiro, porque realmente não tinha como resolver de outro jeito. Mas é a exceção da exceção. Em regra, desses 2, a gente fez mais de 2.000 contratos ano passado, né, que deram certo, que te viu o resultado, viu a usina solar sendo construída, viu um investimento vindo do exterior se concretizando, um prédio sendo construído. Se tiver alguém na advocacia acabando de formar, ouvindo isso, você fala assim, olha, existe outra solução que não é o conflito, né, e que tem muita demanda igual a do conflito. É muito, muito do perfil mesmo da pessoa. Mas uma coisa muito legal que você falou é essa questão da dificuldade do apadrinhamento quando você sai da faculdade. Mas a impressão que eu tenho é que quando você forma, é como se você tivesse que ser recrutado para essa batalha de advocacia militante, contenciosa, porque é o que tem. Porque assim, quem que vai confiar num recém-formado para fazer um parecer consultivo? Eu tenho a Luísa que acabou de formar, tirou a OAB ontem, e eu tenho o Daniel que tem 10 anos e tem artigos e palestras sobre isso. Eu vou no Daniel, é óbvio, porque o Daniel tem muito mais, né, conhecimento. A minha visão é que o próprio mercado jurídico, ele empurra você a isso. E aí também empurra você a ser um associado no escritório, porque, igual você falou, né, o boleto vai chegar para essa pessoa no final do mês. No escritório, por menos que ela ganhe, ela vai ter um fixo. Então, às vezes, é difícil arcar com esse risco. Assim como na arbitragem, tem que ser uma mudança muito mais cultural e social nossa do que só a pessoa ir lá deixa eu arriscar. Você não pode também ser um kamikaze não, deixa eu arriscar aqui. Queria te perguntar um outro ponto que eu achei muito massa, que é a questão da liderança. Porque, assim, a gente tem hoje, e aí falando muito de LinkedIn, que a gente vê muito post no LinkedIn, que tem 2 diferenças de profissionais, o líder e o chefe. Eu quero saber mais, assim, como você se enxerga? Você se enxerga mais como líder, como chefe? E quais são os benefícios e dificuldades de liderar ou chefiar uma equipe, uma pessoa? Tanto os benefícios quanto as dificuldades disso também. Eu não sou 100% um ou 100% outro, sabe? Eu acho que às vezes eu sou chefe e às vezes eu espero que a maioria das vezes eu sou líder. Quando você avalia isso, você tem que ver de uma visão macro da situação. Você não pode enxergar só de um lado também, né? É como, vamos supor, dar uma analogia. Você está dirigindo a estrada, está cheio de curvas, cheio de morros, etc. Você está dentro do carro, né? Então você só enxerga a estrada na sua frente. Agora, se tem uma pessoa lá em cima de uma montanha, lá atrás, que enxerga a estrada inteira, tá vendo você lá no carrinho, dirigindo, vê vários caminhos, vários problemas, aquela pessoa tem muito mais visão de crivos de julgamento, de falar assim, esse caminho é o mais certo, aquele caminho é menos proveitoso, vai demorar mais, esse caminho é mais rápido, do que você que está dirigindo o carro ali.
toda relação tem dois lados, né? Então, sobre esse ponto, existem pessoas, infelizmente, não são poucas, que por mais que você seja líder, uma pessoa agradável, entenda líder como alguém que motiva a equipe, que está trabalhando junto, que está fazendo o negócio prosperar para todo mundo, né? Não só para ele, que está dando sangue igual a todo mundo, que trata todo mundo de forma igual, assim, na questão de importância, e chefe como o que acha que é superior em todos os aspectos, né, que não depende daquela pessoa que está sendo chefiada. Então, assim, existem pessoas que precisam de chefe para funcionar. Existem pessoas que precisam de líder para funcionar. O problema é quando uma encontra a outra. Uma que prefere o líder encontra o chefe, que é o que mais acontece, né? Mas também acontece do outro lado. Quando você tenta ser líder, porque eu já tive chefe, entende? Então, eu sei o que eu não quero para quem está comigo. Então, eu tento ser a pessoa que eu gostaria que fosse comigo, né? De dar autonomia, de ajudar sempre, de não tratar como se as coisas que ela faz não fossem importantes, né? Que eu sou o dono da verdade, etc. Mas, infelizmente, tem pessoas que, sim, não funcionam de outro jeito. E eu busco nem ter essas pessoas nas minhas equipes, sabe? Então, quando eu identifico que a pessoa, assim, você deu a mão, que é o braço, deu o braço, que é o corpo inteiro, e vai espalhando igual um câncer, e contamina os outros funcionários, né, os outros colaboradores. Esse tipo de pessoa eu não quero nem envolvimento de nenhum tipo de situação. Mas tem questões que quando você não tem autonomia para mandar aquela pessoa embora, no caso eu tenho, mas em alguns lugares você é líder e tem pessoas acima de você que é elas que determinam se os seus liderados vão continuar ou não. Por mais que você fale assim, o fulano tá dando trabalho, etc., que a pessoa vai ficar lá até o seu chefe ou o seu líder resolver tirar aquela pessoa. Então, para não travar o negócio, né, falar assim, então eu não vou trabalhar com ela, e a empresa, que é o que paga o salário de todo mundo, que, né, vai ser prejudicada, você tem que se adaptar àquela pessoa, né, ser chefe ou ser líder dela. Então, assim, também tem a questão cultural do tempo onde a gente está. Eu acho que hoje, quanto mais feliz um colaborador está, uma pessoa que está na empresa está, quanto mais o sentimento que ela tem de ser acolhida ali, não querendo levar assim, a empresa é família, porque não é assim também, né? Porque a gente está trabalhando para ganhar dinheiro, isso é o primeiro, não existe, quem fala o contrário é demagogia, é viajar mesmo, porque a gente precisa de dinheiro para, primeiro, sobreviver, segundo, realizar os sonhos, construir outras coisas, crescer patrimonialmente, ajudar outras pessoas. A gente trabalha para ter dinheiro. Só que, para mim, hoje, eu considero o dinheiro como consequência, não como objetivo, sabe? O objetivo é construir coisas boas para as pessoas, é diminuir a injustiça, diminuir a desigualdade, tentar fazer diferença na vida das pessoas de forma positiva, e, consequentemente, o dinheiro vem. Tanto que no início, para pacificar as coisas aqui, eu deixei esse lado muito aflorar, né, digamos assim. E a gente não pacificou certo. Por exemplo, na arbitragem hoje. Hoje a gente já chegou num valor que, assim, a gente consegue capitalizar para crescer, para melhorar, para contratar mais pessoas, etc. Ao mesmo tempo, cumprir com o objetivo de dar acesso. Tanto que a gente já teve casos aqui que demos justiça gratuita do processo, né? Eu nunca ouvi falar outra Câmara que deu isenção de custo e honorário na arbitragem. Então, assim, eu pessoalmente fui lá ver esse caso, que realmente, assim, se a pessoa tivesse que pagar os nossos R$ 800, faria muita diferença na vida dela, no sentido até do mês ali dela, né? Então, assim, a gente tem essa sensibilidade também. Acho que eu até estou fugindo da pergunta que eu...
Não, mas isso é muito legal, porque diz muito sobre os valores da própria Arbitralis, porque apesar da Arbitralis ser uma empresa, ela é uma empresa que é guiada por pessoas, que ela foi fundada por pessoas e que ela segue valores. Então, e aí, pessoal, é um dos motivos também que eu queria muito chamar o Daniel aqui pro papo, é para conhecer mesmo quem que tá por trás da Arbitralis e não só olhar pra gente como ah, uma empresa digital, uma câmara de arbitragem digital, mas não, o que motivou, né, a fundação da Arbitralis, o que a gente procura, o que a gente almeja, então é muito legal esse papo com quem, né, tipo assim, pô, quem concebeu esse bebê e tá aí, né, ajudando ele a ir pra frente. Mas aí, então, falando de arbitragem, agora de arbitragem, vai trazer o papo agora umas questões um pouco mais técnicas. Porque, igual eu falei com vocês, o Daniel, ele é tipo assim, ele é aquele primo que você não queria ter, porque ele é o primo que deu certo, muito, muito certo na vida, e que é muito inteligente, aí a sua mãe te compara com ele. Pois é, esse é esse primo. Então, assim, ô galera aí, família do Quem me Daniel, dera. Quem me dera. lamento muito por vocês terem o Daniel como primo, tá? Ainda bem que você não é meu primo. Nossa, eu que sofri com isso, se eu te contar a minha história, que eu sou é uma família de 4 irmãos, né? Minha mãe mais 3 irmãos. E todos os primogênitos, eu sou primogênito da minha mãe, tá? Todos os primogênitos dos irmãos dela, um foi em primeiro lugar geral da UFMG, a outra é pós-doutorado lá em Portugal, sei lá, não sei o quê, também passou na UFMG, e eu não consegui passar na Federal, né? Então eu fui o único primogênito que não estudou em federal, que não conseguiu. Então você imagina como é que era. Eu era o único primogênito que falhou, digamos assim, né? É como eu me senti. Não, mas olha, vou te ser sincero, não acho que você falhou, não. Não conheço seus primos, tá? E primos do Daniel, nada contra vocês. Mas eu conheço o Daniel, então eu vou puxar o saco do Daniel, tá? Obrigado. Pode ser. Depois você manda o Pix. Tô zoando. Mas, ó, vamos lá. Arbitragem. O que é arbitragem? Assim, basicamente. E como que a gente pode. Assim, porque tem muita comparação de que a arbitragem é um tribunal de justiça privado. É de fato um tribunal de justiça privado? O que a gente tem hoje de entendimento sobre o tema de arbitragem? Se você for ver historicamente, a arbitragem ela foi o primeiro método de solução de conflito criado pela humanidade, antes mesmo do poder judiciário. Quando as sociedades, né, obviamente tinham as castas, etc., mas considerando a casta que mandava, né, quando existia um conflito entre eles escolhiam quem ia julgar o problema. Só depois veio os reis, que aí, né, eles eram o poder, etc., mas quando estava ali, né, os gregos lá que tinham aquela questão de igualdade entre eles, sempre existia uma pessoa que eles escolhiam para decidir. Então, basicamente é isso. É uma forma de resolver conflitos, de forma bem objetiva, onde você tem a autonomia de escolher quem vai julgar, quem vai decidir quem está certo ou errado. Então, de forma bem prática, sem juridiquês, assim, para entendimento geral, é você escolher a pessoa que vai decidir quem está certo ou errado num determinado problema. Você pode escolher também a instituição. E aí a instituição fica a cargo de escolher essa pessoa. Beleza. E ela é tão segura quanto o Poder Judiciário? E quando eu falo tão segura, é porque, assim, vamos lá. Por mais reclamações ou questões que nós tenhamos com o Poder Judiciário, ele é um poder estatal. Então, de alguma forma, nos dá essa sensação de segurança de que alguém vai estar ali por trás e não vai despencar tudo na nossa cabeça. A gente pode ter essa segurança também dentro da arbitragem? Certo. Segurança é uma palavra muito ampla, né? Então, de forma resumida, sim. Né? Por quê? Porque os mesmos remédios que poderiam combater uma injustiça no Poder Judiciário existem para combater uma injustiça na arbitragem. Então, o árbitro, pela lei, né, ele é equiparado ao juiz. Então, os deveres deles também são equiparados aos do juiz, especialmente na questão de independência e imparcialidade. Se, eventualmente, numa arbitragem for identificado que a árbitra ou o árbitro foi corrompida, agiu em interesse de alguém ali que era do interesse dela agir,
existem os mesmos remédios se uma juíza ou um juiz agir de forma parcial ou ser corrompido e julgar sem ser conforme o que a lei determina. Então, hoje, a gente tem mecanismos jurídicos para garantir a validade das decisões, independente do judiciário convalidar, né? Ou seja, homologar aquela decisão. Então, hoje a gente tem uma legislação que dá essa autonomia para a arbitragem, dá essa segurança. E com relação ao julgamento, né, que é outra coisa que não tem nada a ver com o procedimento da arbitragem, sim o julgamento. Com relação ao julgamento, a própria lei também faz essa equiparação do árbitro com o juiz e dos deveres de independência e imparcialidade. Então, hoje a gente tem, sim, na legislação, mecanismos que basicamente equiparam o judiciário com a arbitragem. A gente vê também, muitas câmaras, às vezes, né, usam o nome Tribunal de Justiça, juiz arbitral, desembargador arbitral, na tentativa de mostrar, eu espero que seja isso, tá? Na tentativa de facilitar o entendimento ali das pessoas de que realmente é equiparado, não é igual, é equiparado. Então, assim, aqui a gente não usa essas terminologias, né? Tanto em respeito ao que eu tenho pelo judiciário, para distinguir, para mostrar assim, ó, é equiparado, não é igual. Então, tem as diferenças. Então, aqui a gente fala sempre câmara, árbitro, não coloca juiz arbitral, né, hoje. Então, assim, a gente tem um conforto em falar que tanto a legislação quanto o próprio poder judiciário validam a arbitragem como um método seguro de resolver conflitos, né? Então, o CNJ tem várias políticas de incentivo à justiça multiportas, né? E uma dessas portas é a arbitragem. Então, justamente para mostrar para as pessoas que existem alternativas que não o judiciário para resolver os conflitos. E que a gente vê na prática isso, que a falta de uma alternativa inviabiliza negócio, inviabiliza várias coisas de acontecerem justamente pelo receio de que se surgir algum problema só exista a via judicial para resolver, que infelizmente, né, a gente viu lá o ministro da STJ desabafando de que é impossível. Todas as cortes, todas as instâncias do Brasil não dão conta. Todas, não é só lá em cima. Né? É desde do primeiro grau até STF não consegue. Por quê? A gente estava falando mais cedo. Né? A gente é o país com o maior número de advogados e advogadas do mundo. A cultura de formação dessas pessoas é do conflito. Então você alia o maior número de profissionais da advocacia com uma cultura de conflito. O que vai acontecer? Vai ter mais processos do que gente no Brasil. Se você for ver lá quantos processos tem, assim, eu costumo brincar, mas obviamente que não é a realidade, mas está lá no Justiça em Números do CNJ que tem 80 milhões de processos no Brasil em trâmite. Se você considerar que o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, a população inteira, e que cada processo normalmente tem um autor e um réu, são 80 milhões. Então são pelo menos 160 milhões de pessoas. Então, quer dizer, o Brasil inteiro tá brigando no judiciário. Porque aí você tira aí bebê, criança, que é os 40 milhões, que obviamente não tem a pureza do coração ainda. Então, o Brasil inteiro tem um processo. Óbvio que não é assim, né? Mas para mostrar que a gente precisa, para o país crescer, precisa de alternativa. Quantas vezes eu já não presenciei negócios serem extremamente dificultados por causa disso? De ficar 2 anos do jurídico, de um jurídico de uma empresa com o jurídico da outra brigando por causa de cláusulas. Por quê? Porque se der problema vai ter que ir para o judiciário, então tem que estar extremamente amarrado. Difícil. É entender que a arbitragem não vem para brigar com o judiciário. E é o que o ministro lá falou, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tá, o vídeo tá na nossa página do LinkedIn, pessoal. Mas não é ideia, não é brigar, não é, nossa, vamos agora fazer um levante armado e vamos tirar o poder judiciário e não é isso. A ideia não é essa, mas assim, se nós temos formas alternativas de melhorar o nosso país como um todo, porque se você melhora um dos poderes, né, do Estado, você vai estar melhorando a sociedade. Por que não fazer isso? Por que ficar tão reticente?
Então, eu acho que enxergar a arbitragem como isso, como, poxa, um caminho alternativo que você pode eventualmente utilizar o judiciário e, em determinados casos, você precisa, a depender ali se você necessitar de uma execução, né? Isso daí é uma coisa que eu não vou explicar para vocês agora, porque a gente tem matéria sobre isso também lá na nossa página do LinkedIn. Então entre lá para saber mais, que tá bem informativo. Mas é trazer essa união, não é briga, é unificar. E aí, Daniel, queria ter mais tempo para falar com você, mas não tem. Mas eu quero te fazer mais duas últimas perguntas. Primeira, se você hoje pudesse pensar numa inovação legislativa para arbitragem, o que você acha que seria legal? Ou, não, do jeito que tá bom. E aí? Você acha que tem uma coisa legal que o legislativo poderia trazer para a arbitragem? Seja viabilizar a arbitragem para mais tipos de contratos e demandas, seja dar mais poder, ou seja, tirar, não sei. O que você pensa sobre isso? Então, a nova lei de licitações, que para mim, era um lapso gigantesco de você saber se pode ou não usar ali, apesar de ter vários julgamentos, etc. Ela pacificou, pode-se adotar a arbitragem como método de solução. Inclusive, ela entrou em vigor, salvo engano, esse ano, e o artigo 151 trata desses métodos de solução nas licitações. Porque a lei foi criada em 96, certo? E ela limita a arbitragem a direitos patrimoniais disponíveis. E a gente recebe muita demanda que aí tem que ser resolvido pela mediação, por exemplo, discussões de inventário de alimentos que, em determinadas situações, quando não envolve menor, incapaz, etc., eu acredito que não tenha tanta justificativa para limitar, sabe? Na área trabalhista também, a gente tem, desde 2017, né, na CLT lá, a previsão expressa de autorizar a arbitragem em contratos de trabalho, só que a remuneração tem que ser 2 vezes o teto do INSS. Então daria hoje quase 15 mil reais. Né? Num país que a gente sabe, né, com o salário mínimo é 1.400, quantos por cento da população ganham mais de 14 mil reais para viabilizar isso, né, no contrato? Eu acho, o que eu sinto, tá? Eu sinto que o Ministério Público, o governo em geral, assim, ainda tem muito receio da arbitragem, né? E não desmotivado, tá? Infelizmente a gente já viu casos aqui, a gente vê, né, na mídia, casos de abuso do instituto, né? Imobiliária que abre própria câmara para julgar os próprios contratos. Câmara que o cara é o advogado e o árbitro. Então, o advogado que fez o contrato e o árbitro. Então, assim, igual você falou mais cedo, eu tenho meu escritório, mas no Estatuto da Arbitragem e no nosso código é proibido qualquer membro da presidência seja árbitro. Então, eu até tenho processo na Câmara. Então, eu não posso ser árbitro, meus vice-presidentes não podem ser árbitro e nem advogar aqui dentro. Que em outras câmaras não tem essa limitação, ok, não vejo também assim uma proibição, mas para garantir a lisura aqui dentro, né, eu acho que quanto mais transparente a gente seja, melhor. Então, assim, aproximar as instituições do poder público, de legislação, eu não vejo tanto, tirando esses casos que eu disse, né, de inventário e divórcio que poderiam ser resolvidos em cartório, que a lei deixa resolver em cartório, também possam ser resolvidos por arbitragem. Então, se uma coisa pode ser resolvida no cartório, que não é judiciário, apesar de estar vinculado lá à corregedoria, etc., mas não é um processo judicial, etc., por que não também possibilitar pela arbitragem? Então, acho que poderia ter essa ampliação de alcance com relação a esses tipos de demanda. E o poder público abrir mais o diálogo com instituições arbitrais, né? Porque hoje a gente tem várias ideias, várias soluções que a gente tenta chegar, mas tem uma resistência muito grande ainda. Pelo Brasil ser o que ele é, né? Então, assim, já vi casos, por exemplo, de municípios que só autorizam câmaras que já tenham feito arbitragem pública a se cadastrarem lá. E as câmaras que estão iniciando e nunca tiveram uma arbitragem pública. Se todo mundo adotar esse critério, tem que ter tido, é igual contratação, né, de emprego. Vaga júnior, né, e tem que ter 10 anos de experiência. Pô, mas como é que eu vou ter experiência se você não me dá
a oportunidade de ter experiência. Então, a gente já se deparou com várias prefeituras que a gente tinha projetos para viabilizar lá, dar mais eficiência nas licitações e que não podia seguir por quê? Porque vocês precisam fazer uma arbitragem com outro município. Tipo assim, avalida com o vizinho primeiro e depois vem aqui. Quase isso, né? Então, assim, na parte legislativa, eu acho que poderia ter essa ampliação da parte que cabe aos cartórios também poder ser arbitrado. E eu acho que hoje seria isso, né? Pensando rápido, assim. Meus queridos deputados que estão ouvindo esse episódio, agiliza pra gente aí essas questões, né? Gente, vamos Por favor. desafogar o judiciário aí, pô. Vamos aí, pessoal. Não, mas, Daniel, felizmente, como diria aquele final do desenho do Pernalonga, isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Te agradeço demais por esse papo. Entrem lá também no LinkedIn do Daniel. Vai lá encher o saco dele, dá um oi pra ele. Se vocês estiverem com dúvida, pede consultoria jurídica pra ele. Não, tô brincando, não pede não. Tá? Ele, não, muito trabalho na cabeça dele. Mas... obrigado demais pela sua participação. É a segunda vez já do Daniel aqui no podcast. A primeira comigo apresentando. E espero que vocês tenham gostado. Deixar o Daniel dar uma palavrinha final aí, dar um tchau, galera. E é isso. Agradeço a todos por terem ouvido. Um abraço e bye bye. Isso é tudo, pessoal. Obrigado, Lu. Obrigado, gente.